E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Daniel Rezende, eu quero que vocês sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu vou mostrar para vocês como instalar um servidor de backup do Proxmox, é o Proxmox Backup Server. Hoje eu vou mostrar para vocês como instalar esse servidor e como você pode criar backups das suas máquinas virtuais de outro servidor do Proxmox. Para você que já está acompanhando os vídeos do canal há algum tempo, sabe que eu tenho um servidor novo, exclusivo para o Proxmox, né? Se você quiser saber mais sobre esse servidor, é só você clicar no vídeo que está aparecendo aqui no card. Qual que é a missão hoje? Eu vou criar um servidor de backup em outro servidor do Proxmox. Sim, nós vamos virtualizar o Proxmox dentro de outro Proxmox. Parece complicado agora, mas já já vocês vão entender. E esse servidor de backup do Proxmox ficará responsável por fazer o backup das minhas VMs no outro servidor. A melhor saída para a configuração atual do meu laboratório aqui é virtualizar o servidor de backup do Proxmox dentro de outro Proxmox. Por quê? Porque eu tenho um servidor que tem recursos mais do que suficientes, seriam exagerados até, para um servidor standalone do Proxmox Backup Server. Então o que eu decidi, para não ter um desperdício tão grande de recursos, eu resolvi instalar o Proxmox num servidor reserva, vamos dizer assim, e virtualizar o Proxmox Backup Server dentro desse servidor. Fazendo isso, eu fico com espaço ainda para poder criar outras máquinas virtuais menos críticas nesse servidor, além de hospedar o meu servidor de backup nele. E é claro que essa não é uma recomendação para ambientes de produção, tá? A recomendação para um ambiente de produção é que você instale um servidor standalone exclusivo para o Proxmox Backup Server, ou seja, que você não virtualize esse servidor dentro de um servidor do Proxmox VR. E a razão para isso é muito simples. Se der algum problema nos discos desse servidor, por exemplo, e você estiver fazendo os backups para o mesmo disco no mesmo servidor virtualizado, você terá problemas e não conseguirá recuperar esses backups caso seja necessário. Este tutorial servirá também para você que pretende fazer a instalação num servidor standalone, tá? Se você pretende usar esse tipo de configuração, basta você ignorar os passos de criação da máquina virtual e criar um pendrive inicializável com a ISO do Proxmox Backup Server. Inicializar normalmente e seguir os passos da instalação. Na configuração da minha máquina virtual aqui, eu terei um disco para o sistema operacional e um disco para o storage, para armazenar os meus backups. A criação de dois discos será mostrada no decorrer do vídeo. E se você pretende fazer uma instalação standalone de um servidor dedicado para o Proxmox Backup Server, eu recomendo que você possua dois discos, um para o sistema operacional e outro que pode ser baseado em RAID ou espelhamento, que você pode fazer dentro do próprio Proxmox Backup Server para armazenar os backups que serão realizados por este servidor. E é claro que essa é uma sugestão de configuração. Nada impede de você colocar o sistema operacional e os backups no mesmo disco, tá? Eu não faria isso, mas se você só tem um disco aí para você trabalhar, não tem por que você não fazer um servidor de backup. Você pode fazer, no entanto, isso vai demandar uma configuração que talvez não seja coberta nesse vídeo, ok? O primeiro passo que você vai ter que fazer é fazer o download da ISO, do arquivo ISO do Proxmox Backup Server. Eu vou deixar o link para essa página direta na descrição e basta nós virmos aqui em Proxmox Backup Server 2.4 ISO Installer e fazer o download. O download vai ser iniciado para a nossa máquina local. E com o download concluído, basta nós virmos na nossa pasta de downloads e conferir. Está aqui, Proxmox Backup Server. O próximo passo será você ir à console do seu Proxmox, onde você vai realizar a instalação do Proxmox Backup Server. Lembrando que se você for fazer uma instalação de um servidor standalone, basta ignorar esta fase e queimar e gravar essa ISO diretamente num pendrive usando o Rufus, por exemplo. Se você não sabe como fazer isso, eu recomendo que você assista o vídeo que está aparecendo aqui no card, onde eu abordo esse tipo de procedimento. No meu caso aqui, eu vou fazer o meu login no meu servidor do Proxmox. E eu tenho aqui
os meus storages e não tenho nenhuma máquina virtual criada. A do Proxmox Backup Server será a primeira. Esse passo agora será o de fazer o upload da ISO que nós baixamos agora para o servidor do Proxmox. Eu vou clicar no meu storage local, ISO Images, Upload, Select File. Na minha pasta de downloads eu vou procurar pelo backup, pelo Proxmox Backup Server, clico nele e clico em abrir. Upload. E agora essa imagem ISO está sendo carregada no meu servidor do Proxmox. E ao sinal de task OK, basta nós fecharmos essa janelinha e a gente confere aqui que já foi feito o upload do nosso arquivo ISO para o meu Proxmox. Prosseguindo aqui com a criação deste servidor, eu vou criar agora a máquina virtual. Lembrando que se você vai fazer uma instalação standalone, é só pular esse passo e ir direto para a instalação do Proxmox propriamente dita. Você vai precisar botar o seu servidor com o pendrive que você queimou a imagem do Proxmox e vai fazer a inicialização a partir dele. A partir dali, você pode seguir com o tutorial de instalação, igual eu vou fazer aqui. E no meu caso, e no caso de quem estiver virtualizando o Proxmox Backup Server dentro de um servidor do Proxmox, basta vir aqui no nome do seu servidor, clicar com o botão direito, Create VM. Nós vamos criar agora a máquina virtual que irá hospedar o nosso Proxmox Backup Server. Vocês vão reparar que eu vou ser bem econômico na atribuição de recursos para esse servidor, exceção feita ao storage, tá? Em termos de processador e memória, nós seremos bem econômicos aqui nesse caso. Você pode repetir isso ou você pode reservar mais recursos se for o caso. Tudo vai depender da sua configuração aí. Na aba General, eu vou dar um nome para o meu servidor, tá? Ele vai se chamar Proxmox Backup. Clique em Next. Na aba OS, nós vamos selecionar a ISO do nosso Proxmox que nós fizemos o upload no passo anterior. Selecionei, não precisa mudar mais nada e clique em Next. Na aba System, não é necessário fazer nenhuma mudança, apenas clicar em Next. Na aba Disks, nós vamos escolher agora o tamanho do storage, onde vai ficar armazenado os arquivos de sistema do nosso sistema operacional do Proxmox Backup Server. Tá? E você pode escolher local ou qualquer outro disco que você tenha aí, onde você costume já hospedar as suas VMs normalmente. Tá? Eu vou escolher um outro storage que eu tenho aqui, tá? E vou deixar esse tamanho aqui em 30 GB, tá? Eu vou ser um pouco econômico aqui, porque eu sei que 30 GB é mais do que suficiente. Clique em Next. Na aba CPU, eu vou de 2 cores. Você pode configurar conforme a sua necessidade e a sua possibilidade aí. Clique em Next. Na aba Memory, eu vou aqui clicar em Advanced. E eu vou deixar um mínimo de 2048 mesmo. E vou colocar aqui 4096, que 2048, que vai ser o mínimo. Vou deixar o Bellum in Device ativado. Clique em Next. Na aba Network não é necessário fazer nenhuma mudança. Apenas vou clicar em Next. E aqui, na nossa janela de confirmação, a gente confere para ver se está tudo certo. Deixa desmarcado Start After Created e clique em Finish. E agora, com minha máquina virtual já criada, eu vou criar outro disco onde vão ficar os backups propriamente ditos. Tá? Então eu vou ter um disco para o sistema operacional e um outro disco para armazenar os backups que serão feitos do meu outro servidor do Proxmox. Tá? Para isso, basta a gente vir aqui, clicar na máquina que a gente recém criou, vir aqui em Hardware, Add, Hard Disk. Eu vou selecionar o meu storage chamado Store. Você seleciona o seu storage aí conforme a sua possibilidade e a sua necessidade. Eu vou colocar aqui um total de 840 GB. Clique em Add. E essa quantidade pode parecer pouca, mas para os efeitos do meu laboratório aqui, para os testes que eu pretendo realizar, vão ser mais do que suficientes. E eu não pretendo deixar muitos backups, muitas versões do backup da mesma máquina virtual armazenados. Então, por um momento, será mais do que suficiente.
E é óbvio que se o seu servidor possui mais storage, mais recursos de armazenamento, convém que você deixe esse espaço maior, para que você tenha mais versões dos backups realizados, acumulados no seu storage. E como você pode observar aqui, eu já tenho duas SCSI, tá? Dois hard disks, a SCSI 0 e a SCSI 1. Se você está fazendo uma instalação direto no servidor standalone, você não vai visualizar isso aqui, mas durante a instalação e no pós-instalação você vai ter acesso aos utilitários para configurar esses discos conforme a sua necessidade. E agora chegou o momento de nós iniciarmos a instalação do Proxmox Backup Server. Se você está fazendo a instalação standalone, neste momento você tem que fazer o boot do servidor com o pendrive inserido e bootar a partir dele para que o instalador se inicie. No caso de quem está virtualizando o Proxmox Backup Server, como eu estou fazendo aqui, basta a gente clicar na máquina virtual, botão direito, Start. Agora nós vamos até a console e o instalador já está carregando. Nós vamos escolher aqui a primeira opção, Install Proxmox Backup Server. Clique em Enter. Nessa tela, nós concordamos com os termos. É só clicar em I agree. E aqui é muito importante. Nós vamos selecionar o disco onde vai ficar instalado o sistema operacional do Proxmox Backup Server. No caso aqui, eu já estou vendo que está certo. É o meu disco de 30 GB. Só vou dar uma abrida aqui para ver. Ó, meu disco de 840 que eu criei ali também. Tá? No caso, não é ele vai servir apenas para armazenar os backups quando o nosso servidor de backup do Proxmox estiver ativo. Eu vou deixar escolhido o meu disco de 30 GB mesmo e clicar em Next. Aqui no caso, vou selecionar o meu fuso horário. São Paulo está ok para mim. No layout do teclado eu não vou mexer e clicar em Next. Aqui nós vamos fazer uma password para o nosso usuário root. Tá? Eu vou criar a minha password e colocar um e-mail válido. Clique em Next. Aqui eu vou escolher um nome para o meu servidor. Não é necessário mexer na Management Interface. Tá? Como eu já tenho o servidor alfa, servidor beta, esse vai ser o gama. Vou colocar o endereçamento IP fixo desse servidor, que no meu caso vai ser final 140/24. O meu gateway eu não vou mexer. E vou colocar aqui um servidor DNS genérico. Clique em Next. Aqui vai aparecer um sumário das opções que foram escolhidas e é só a gente clicar em Install. Terminada a instalação, o sistema vai se reiniciar. E pronto, nós temos aqui já acesso à console. Eu consigo logar nela com o meu usuário root, por exemplo. Proxmox Backup Server já está instalado. E para nós acessarmos a console de um novo servidor do Proxmox recém-instalado, no caso, o nosso Proxmox Backup Server, basta você colocar o endereço IP que você escolheu na instalação, seguido de 2 pontos e a porta 8007, conforme está aqui no meu, tá? Ele vai dar um errinho de certificado, clicamos em avançado e continue até o endereço selecionado. Eu vou logar aqui com o meu usuário root, Enter, e nós já temos aqui acesso à console do nosso Proxmox Backup Server. O próximo passo que nós devemos seguir agora é tornar esse disco, o disco que eu adicionei, o disco extra que eu adicionei na criação da máquina virtual, utilizável. Esse procedimento serve também para você que tem um disco extra, um disco físico extra na sua instalação standalone do Proxmox Backup Server. Tá? No caso, nós vamos vir aqui em Storage Disks e nós vamos clicar aqui em ZFS. Create ZFS. E ele vai listar aqui o meu hard disk que eu criei durante a instalação. Ele está aqui como SCSI 1. Eu vou deixar single disk porque eu não tenho um RAID. Tá? Vou dar um nome para esse disco, que no caso aqui vai se chamar
Backups e clicar em OK. E repare que ao criar o volumes EFS, se nós viermos aqui abaixo de Data Store, nós já vemos aqui, já podemos ver o volume que eu criei, tá? Ele já está adicionado como um Data Store. Na sua instalação do Proxmox Backup Server em modo standalone, isso também vai acontecer. O procedimento será o mesmo. Basta para isso você escolher os discos corretamente. E agora chegou o momento tão esperado. Chegou o momento de eu mostrar para vocês como transformar esse servidor que nós acabamos de instalar num servidor de backup para o nosso servidor do Proxmox principal. O meu servidor do Proxmox principal é esse aqui. É o servidor que eu chamo de Alpha. Nesse momento você também terá que acessar a console do seu servidor principal do Proxmox aí no seu laboratório, onde ficam as suas máquinas virtuais. No meu caso aqui, a minha lista de máquinas virtuais é essa aqui. Eu tenho duas máquinas funcionando agora e algumas que estão desligadas. Para nós começarmos a criar os backups, aqui no nosso servidor do Proxmox principal, e você no seu aí, você vai clicar em Data Center, Storage. Tá? Aqui em Storage, ele vai dar uma opção aqui em Add, você vai clicar em Add, e vai escolher a última opção aqui, Proxmox Backup Server. E nós precisamos dar um nome para esse servidor de backup. Tá? Não precisa ser o mesmo nome que você deu lá na instalação do servidor do Proxmox Backup Server. Eu vou colocar aqui Proxmox Backup, que por acaso é o mesmo nome. Tá? Aqui embaixo nós temos que colocar o endereço IP 92.168.0. Você coloca o endereço IP do servidor Proxmox Backup Server que você criou aí durante a instalação. No meu caso é 192.168.140. Aqui no username nós temos que colocar o username root do nosso Proxmox Backup Server. E temos que colocar desse jeito aqui, @pem, senão não vai funcionar. Tá? Colocamos a senha do root do servidor Proxmox Backup Server. E agora um passo muito importante. Nós vamos voltar na aba do Proxmox Backup Server, que no caso é o meu servidor Gamma. Aqui em Dashboard, nós vamos clicar aqui em Show Fingerprint. Ele vai exibir uma janelinha com um número bastante grande. Basta você clicar em Copy, fechar a janelinha. Agora nós voltamos para o nosso servidor, onde nós estávamos configurando os backups das máquinas virtuais. E aqui em Fingerprint, nós colamos o número que a gente copiou anteriormente. E para finalizar, a gente coloca aqui o nome do nosso Data Store, do nosso servidor do Proxmox Backup Server, que no meu caso eu chamei de Backups. Você tem que ler o nome lá no seu Data Store, colocar o nome correto aqui e clica em Add. Pronto, nós já temos aqui configurada a comunicação entre o nosso servidor do Proxmox, onde estão as nossas máquinas virtuais, o nosso servidor do Proxmox principal e o nosso servidor do Proxmox Backup Server. Como você pode observar aqui, ele já está colocado como Proxmox Backup. E agora vamos começar a criar os nossos backups. Tá? No seu servidor do Proxmox principal, onde estão as máquinas que você irá fazer backup, nós clicamos aqui em Backup e Add. Ele vai abrir essa janelinha. Nós vamos selecionar aqui em Node o nosso Node, que é o Alpha. Né? O nosso Storage, eu vou selecionar Proxmox Backup, que é o storage que nós acabamos de configurar. Tá? Aqui nós vamos colocar o schedule, ou seja, nós vamos colocar a periodicidade que esses backups serão realizados. Tá? Aqui nós temos a opção a cada 30 minutos, a cada 2 horas, todos os dias. No caso, eu vou colocar aqui apenas no domingo a 1h da manhã. Tá? Você pode escolher aí conforme a sua necessidade. Tá? Aqui no Send Email To eu não vou colocar nada. Tá?
Notify always. Eu vou deixar preenchido aqui porque não é mandatório esse campo. E para efeitos desse tutorial serve essa opção, tá? O Mode Snapshot nós não vamos mexer. E aqui nós vamos selecionar, eu vou selecionar todas as minhas máquinas virtuais. Clicando aqui, clicando em Create. Pronto, nós já temos aqui um esquema de backup já configurado para o nosso servidor do Proxmox. Lembrando, pessoal, que esses backups serão feitos pelo outro servidor, no caso, o meu servidor Gamma, que nós criamos nos passos anteriores deste tutorial. E é claro que eu não vou deixar vocês passando vontade de ver como esse negócio funciona. Ele está schedulado para uma data posterior ao momento de agora, mas eu vou iniciar o job do backup agora mesmo. Ele já está selecionado aqui e eu vou clicar em Run Now. Select Yes. E agora nós vamos na aba do nosso servidor do Proxmox Backup Server. Eu vou clicar nela aqui e você pode reparar que o uso de CPU já começou a aumentar e o uso de memória RAM também. Você pode reparar aqui em Data Store Usage que o volume está aumentando. Eu já tenho 0,06 de espaço ocupado por conta desses backups que estão sendo feitos neste momento. Aqui em Running Tasks, nós temos aqui um report do que está sendo realizado no momento. Nesse momento, ele está fazendo aqui o backup da minha VM de número 100 do meu servidor alpha do meu Proxmox. E se nós viermos aqui em Backups, a gente clica e nós já conseguimos ver aqui o aumento da atividade de transferência de dados aqui nesses dois gráficos. Content, a gente pode visualizar o que está sendo realizado em tempo real. No caso, a minha VM100. E aqui, nós vemos aqui o Backup Time, né? E todas as atividades que estão sendo feitas agora para salvar essa máquina virtual no nosso servidor de backup. E aqui vai uma boa prática para você que tem pouco espaço no seu servidor de backup, como eu. No caso aqui no meu laboratório eu tenho pouco espaço, eu tenho só 840 GB para armazenar todos os backups das minhas máquinas virtuais, que não são muitas, mas logo esse Data Store vai começar a encher. Então, uma boa prática é nós virmos aqui Prune NGC, tá? E a gente clica em Add. Aqui nós vamos poder escolher quantos backups nós queremos manter, tá? no nosso Data Store. No caso, eu vou escolher um para o diário, um para o mensal e um que provavelmente, esse yearly aqui, provavelmente nem vai ser usado, mas eu vou manter. Clicar em Add. Isso irá garantir que o meu Data Store terá espaço suficiente para armazenar esses backups. E que eu tenha pelo menos uma versão válida para eu poder fazer um restore caso seja necessário. E para nós recuperarmos um backup que foi realizado pelo nosso servidor do Proxmox Backup Server, é muito simples. Basta nós virmos no Proxmox onde está hospedada a VM que nós queremos recuperar, clicar aqui no nosso Data Store do servidor do Proxmox Backup Server, escolher qual VM a gente quer e clicar em Restore. Ele vai abrir essa janela, a gente escolhe aqui conforme a nossa necessidade e clica em Restore. Eu não vou utilizar essa opção nesse tutorial, pois eu não necessito recuperar uma máquina agora, mas você pode utilizar caso seja necessário. E eu espero que você tenha conseguido seguir esse tutorial passo a passo e tenha conseguido aí configurar o seu servidor do Proxmox Backup Server no seu laboratório. E eu vou encerrando esse vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, me deixe ficar sabendo disso, vocês já sabem o que fazer. Até a próxima, pessoal. Tchau!